Olá, alunos! Eu sou a professora Paula Torres e nós vamos continuar com o nosso curso de capacitação, agora entrando no módulo 7. Nossa, nós já estamos avançando, né? Quase na reta final. Espero que vocês estejam doutores em linfoma, certo? Então, vamos continuar aprofundando e falando um pouco mais sobre isso. Agora que vocês já estão bem capacitados, já estão entendendo mais profundamente como é que diagnostica o linfoma, os exames, as características, eu vou falar de uma coisa que é assim um pouco polêmica. Todo mundo me pergunta assim: ah, doutora, o que é melhor? É linfoma de Hodgkin ou linfoma não Hodgkin, né? Então agora a gente vai falar o que é isso. O que é esse Hodgkin, o que é esse não Hodgkin? Então vou começar contando uma historinha para vocês. Vejam bem. Até o ano de 1832, ninguém sabia o que era o linfoma. As pessoas ficavam com gânglios muito crescidos, às vezes deformavam o pescoço, as axilas, crescia realmente, viu, gente, muito. Vocês vão ver nas imagens dos nossos tutoriais como é que essas pessoas ficavam. Então, prestem atenção. Até 1832, todo mundo que tinha linfoma morria da doença. Não havia nada a fazer, ninguém sabia o que era, do que se tratava, até que um cirurgião inglês chamado Thomas Hodgkin, então o nome dele, o sobrenome dele era esse, Hodgkin, com H. A gente lê como se fosse um R, pronuncia R, mas escreve com H. Então é como se fosse assim, Maria da Silva, José de Souza. Então o Hodgkin seria esse Silva, esse Souza, era o sobrenome do médico. E o Dr. Thomas Hodgkin começou a estudar as pessoas que apresentavam esse tipo de alteração. Mas percebam, ele começou a estudar essas pessoas depois de mortas. Ele, na verdade, olhava para as pessoas doentes, nada podia fazer, e quando as pessoas morriam, ele pedia licença para as famílias e fazia necrópsia dessas pessoas. Que necrópsia é aquele exame que a gente faz quando as pessoas chegam a falecer para descobrir o que matou aquelas pessoas. E aí, quando ele começou a estudar essas pessoas que estavam doentes e que tinham morrido da doença, ele viu que quando ele abria o tórax e abria a barriga das pessoas, ele via que lá dentro os linfonodos todos estavam muito grandes, do tamanho de laranja, assim, muito grande mesmo. Então, ele escreveu um artigo, ele era da Inglaterra, de uma cidade chamada Londres, na Inglaterra, e ele escreveu um artigo em que ele escreveu sobre essa doença. E a doença, então, passou a ser conhecida como doença de Hodgkin. Todo mundo que começava a apresentar linfonodos aumentados, ou seja, lândras, ínguas, que cresciam e que começavam a adoecer assim, todo mundo dizia: olha, é a doença do Hodgkin, é a doença do Hodgkin. Então ficou conhecida como doença de Hodgkin, esse tipo de linfoma. Nessa época, em 1832, daí para diante, todo mundo começou a chamar de doença de Hodgkin, mas ninguém analisou até então a doença no microscópio. Ninguém pegou um pedaço daquele tumor para analisar no microscópio. Uma médica patologista chamada doutora Dorothy Reed, era o nome da mulher, ela tinha um aluno que era outro médico chamado David Steinberg. É um bando de nome difícil, né, gente? Mas medicina é assim, o povo tem um nome difícil mesmo. E aí essa doutora e o aluno dela, Hodgkin já tinha morrido, já tinham passado mais de 80 anos. E aí a doutora Dorothy Reed vira para o aluno dela e diz assim: que tal a gente tirar um pedaço desse tumor e analisar no microscópio? E foi isso que ela fez. Então essa doutora Dorothy Reed e o aluno dela foram os primeiros a descrever o linfoma de Hodgkin, e Hodgkin já tinha morrido. Eles descreveram o linfoma de Hodgkin microscopicamente, eles analisaram o tumor no microscópio. Isso foi um passo muito importante para conhecer mais sobre esse tipo de linfoma. E aí, quando eles olharam no microscópio, eles viram que tinha um linfócito muito esquisito lá, tumoral, um linfócito transformado, rebelde, canceroso, e eles deram o nome deles. Imagine, gente, dar o nome da pessoa a uma célula dessa, mas eles deram. Então, toda vez
que alguma pessoa faz uma biópsia e encontra essa célula que recebeu o nome da doutora Dorothy Reed e do aluno dela, Steinberg, essa pessoa tem um linfoma de Hodgkin. Não é bonitinho essa história? Vocês gostaram? Eu adoro essa história de como foi que o linfoma de Hodgkin foi classificado. Bom, passou o tempo, a doutora Dorothy Reed e o aluno dela já estavam velhinhos, já tinham morrido, e aí os médicos começaram a ter condição de tratar a doença. Foi descoberta a radioterapia, começaram a ser descobertas as primeiras drogas para quimioterapia, que é o que trata essa doença. Depois nós vamos ver no módulo em que nós falarmos de tratamento. E aí, vejam que coisa interessante. Descobriram que a coisa não era bem assim. Tinha outro tipo de doença que não era, no microscópio, parecida com aquela que a doutora Dorothy Reed tinha descrito. Porque naquela época, gente, como não tinha fotografia no microscópio acoplada, o médico olhava aquilo ali no microscópio e desenhava. Tinha que contratar um médico que fosse bom de desenho para ele desenhar o que ele estava vendo. Então as primeiras imagens do microscópio não eram de fotografia. Fotografia é uma coisa mais moderna. Eram desenhos que eram feitos. Então os médicos começaram a descobrir que não era bem assim que a banda tocava. Tinha um tipo de crescimento de linfonodo irmão gêmeo do Hodgkin, muito parecido, mas que era como se fosse um sósia. Não tem o sósia do Elvis Presley, que parece, mas não é? O Elvis, o sósia do Michael Jackson, que parece, mas não é? Então, começaram a observar que existiam outros tipos de linfoma que não eram iguais ao que o Hodgkin tinha descoberto. Para não tirar a homenagem ao Hodgkin, esses linfomas passaram a ser chamados, então, de linfomas não Hodgkin. Pronto, já estão doutores, já estão sabendo, então, de onde vem o nome linfoma de Hodgkin e linfomas não Hodgkin. E aí, com o passar dos anos, com o avançar da medicina, das novas tecnologias, microscópios cada vez mais poderosos, técnicas de coloração cada vez melhores, a utilização de anticorpos monoclonais, que são um tipo de técnica que descobre cada vez mais profundamente qual o tipo do tumor, hoje nós sabemos que existem vários subtipos de linfoma de Hodgkin e vários subtipos de linfomas não Hodgkin. Certo? Vocês lembram que eu disse para vocês que a célula que adoecia quando uma pessoa tem um linfoma é o linfócito? Então, no linfoma de Hodgkin, o linfócito que adoece é o linfócito B. E no linfoma não Hodgkin, pode ser qualquer um dos três tipos de linfócito. O linfócito T, o linfócito B ou o linfócito NK, que é aquele natural killer que a gente falou, certo? Então, nós estamos falando de um número muito grande de doenças. E por que, gente, é importante nós sabermos disso? A importância disso é porque o prognóstico, o que é o prognóstico? É o desfecho da doença. O prognóstico, o tratamento, a chance de cura varia de um tipo para o outro. Por exemplo, uma pessoa que tem um linfoma de Hodgkin, ela tem mais de 85% de chance de ficar curada com os tratamentos que tem atualmente. Então, realmente, a chance de cura é muito grande. O que é que significa 85% de chance de cura? Significa que de cada 100 pacientes doentes com Hodgkin, 85 têm chance de ficar curados. E quando, gente, eu falo curado, é curado mesmo. Não é curado e para a doença voltar, realmente é curado mesmo. A pessoa fica curada e retoma sua vida normal. Já tem pacientes, crianças, eu tenho pacientes que tiveram linfoma na adolescência e que engravidaram e que tiveram filhos. Então, assim, quando a gente fala de cura, é cura realmente, certo? Já quando nós falamos dos linfomas não Hodgkin, estamos falando de uma outra classe de doença. 85% dos linfomas não Hodgkin são tumores dos linfócitos B. E esses são divididos em linfomas indolentes e linfomas agressivos. Os linfomas indolentes recebem esse nome porque eles podem passar muitos anos para apresentar sintomas. E os linfomas agressivos não. Os sintomas aparecem muito rapidamente. Os linfomas indolentes, embora eles possam evoluir durante anos, eles não são passíveis de cura.
O paciente tem muito mais dificuldade de curar um linfoma indolente do que um linfoma agressivo. Então é um paradoxo, né? Ou seja, é uma coisa que é interessante. Ao mesmo tempo que o linfoma agressivo ele evolui mais rapidamente, ele tem mais chance de ficar, o paciente tem mais chance de ficar bom quando ele está doente desse tipo de linfoma, certo? Os linfomas T são mais raros e são muito difíceis de serem curados, quase impossível de você ter uma cura de um linfoma T. E esses linfomas T, eles podem se apresentar como manifestações cutâneas. Cutâneas é na pele, viu, gente? Então você pode ter um linfoma na pele. E os linfomas NK são muito raros, são raríssimos. É 0,001% de todos os linfomas, é muito raro ver e eles são muito agressivos, eles não têm cura. Então, essa classificação dos linfomas é feita dessa forma. Existem vários métodos de classificação, várias classificações já foram feitas ao longo dos anos, mas hoje em dia a classificação mais utilizada é aquela fornecida pela Organização Mundial de Saúde. Essa classificação de linfomas é feita por patologistas no mundo inteiro. Lembra que eu falei para vocês que o médico patologista é aquele que estuda, que classifica os linfomas? Então a Organização Mundial de Saúde recruta médicos, convida, né, médicos no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aqui no Brasil, e eles então publicam um livro só ensinando aos patologistas do mundo inteiro a classificar os linfomas, e os médicos clínicos também é importante conhecer isso. Então, olha, aqui eu tenho, vou mostrar para vocês, o último livro de classificação de linfomas publicado pela Organização Mundial de Saúde. Então ela publica esse livro, vejam que é um livro em inglês, e olha, isso aqui tudo é classificando os linfomas. Então, gente, não é uma coisa tão simples como parece. Precisa realmente de um estudo muito aprofundado para nós decidirmos qual o melhor tratamento para cada paciente. Lembrem que o ideal é sempre fazer uma medicina centrada na pessoa. Então, isso é o que faz a diferença. As doenças, elas têm classificação, as doenças elas têm nome, mas o que importa é nós olharmos para cada pessoa, para a individualidade de cada um. Cada pessoa vai ter uma doença própria, cada pessoa vai ter uma história de vida, cada pessoa vai ter um contexto de vida, cada pessoa vai ter um DNA. Lembra que eu falei do DNA? Que é aquela memória que nós temos, aqueles programinhas que nós temos, a memória interna de cada um, que a gente herda metade do pai, metade da nossa mãe. Então tudo isso interfere em como a doença vai se manifestar. Então, em resumo, vocês aprenderam nesse módulo que nós classificamos os linfomas como linfomas T, B e NK. Essas doenças podem ser chamadas de linfoma de Hodgkin e linfomas não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin são classificados em subtipos. A classificação dos linfomas de Hodgkin é mais fácil. Já a classificação dos linfomas não Hodgkin é mais complexa, porque nós estamos falando de uma classe muito grande de doenças. Doenças que se manifestam nos linfonodos, na pele. Nós temos doenças que se manifestam no estômago, até no sistema nervoso central, até no cérebro nós temos linfoma. Falamos da classificação, falamos da classificação da Organização Mundial de Saúde, mostramos para vocês o livro onde os linfomas são classificados, onde nós estudamos essa classificação, e o tratamento é outra etapa, mas tudo começa com a classificação adequada do linfoma. Isso é só para informar vocês, não é o tema do nosso curso de capacitação e detecção precoce. Na verdade, nós estamos aqui discutindo realmente a detecção precoce, como detectar precocemente a doença, mas eu acho que é importante aprofundar o conhecimento. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham aprendido e aprofundado um pouco mais os conhecimentos, e nós vamos agora entrar no nosso módulo 8. Estudem, que nós estamos na reta final da nossa avaliação. Eu conto com vocês, postem suas dúvidas, tirem dúvidas no tutorial, estudem bastante e nós estamos aqui para ajudar vocês no que nós pudermos, certo? Contem com a equipe de suporte, conversem com os seus tutores e vamos continuar nossos estudos, que nós já estamos na reta final para fazer a avaliação e para vocês conseguirem a certificação e ajudar muitas e muitas pessoas a diagnosticar precocemente essa doença. Muito obrigada!